E eu queria perguntar algumas coisas para você nessa noite. E se eu te perguntasse hoje, você saberia me dizer qual é o tipo de pessoa que Deus procura? Pare para pensar um pouquinho nessa pergunta. Qual o tipo de pessoa que Deus procura? Ou que Ele está procurando, ou que Ele está buscando? E pergunte para a pessoa que está do seu lado. Qual o tipo de pessoa Deus procura? Qual tipo de pessoa Deus procura? Não precisa responder, só faz a pergunta. Agora pergunte para você mesmo nessa noite. Eu sou a pessoa que Deus está procurando? Bom, não sei se vocês já se pegaram falando assim, mas sempre no início da nossa jornada ou na nossa caminhada com o Senhor, a gente sempre está fazendo assim, ó. Senhor, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo outro. A nossa oração muitas das vezes é, Senhor, eu preciso disso. Muitas das vezes a nossa oração se torna, Pai, eu preciso daquilo. E eu não me lembro se eu já falei isso, mas eu já ouvi pessoas falando dessa forma. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo outro. Se o Senhor me der, e aí você pode acrescentar o que vem à sua mente. E eu já ouvi pessoas falando, Senhor, se o Senhor me livrar disso aqui, eu entrego a minha vida para o Senhor. Se o Senhor me livrar dessa doença, eu vou te servir. E você pode colocar essa frase em tudo quanto você pensar nessa noite. Senhor, se o Senhor me fizer alguma coisa, quantos já oraram dessa forma, ou quantos já pensaram dessa forma? E eu digo que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, começa a ouvir a sua palavra, muitas das vezes a gente faz esse tipo de orações. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus é um Deus que está para nos conceder coisas. Justamente por quê? Porque a gente vê no meio da igreja ou de alguns ministérios onde as pessoas pedem as coisas. E muitas das vezes elas até são concedidas. E muitas das vezes as pessoas vão atrás de uma igreja para pedir cura das suas enfermidades. E as pessoas vão lá com esse intuito, porque elas têm uma enfermidade e elas vão buscar o quê? A cura para a sua doença. A cura para aliviar uma dor. E elas realmente alcançam isso. Porque o Senhor, Ele é um Deus que cura. O Senhor, Ele é um Deus que sara. E muitas das vezes a gente passa a frequentar uma igreja, ou passa a frequentar, ou mesmo a falar, o Senhor é meu Deus, mas porque Ele supre algumas necessidades da nossa vida. E Ele faz isso dessa forma. O Senhor, Ele realmente supre as nossas necessidades. O Senhor, Ele realmente nos cura das nossas enfermidades. E muitas das vezes não só enfermidades do nosso corpo, mas enfermidades da alma. Porque todos nós carregamos enfermidades, não digo doença da alma, mas eu digo que alguns traumas, como a gente já disse. Traumas de infância, ou traumas até mesmo depois de adulto. E o Senhor, Ele nos livra, Ele nos cura disso tudo. Ele nos torna livres para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas fato é, irmãos, que o propósito de Deus não é apenas suprir as minhas suas necessidades. Não é apenas curar as nossas enfermidades. Ele vai muito além disso. Eu posso dizer para vocês que... Quantos lembram daquela palavra que eu ministrei a respeito de que Ezequiel, ele teve uma visão onde ele foi levado e ele dava com água nos artelhos. E os artelhos falam o quê? Da nossa jornada, quando se inicia a nossa caminhada com Deus. Porque a gente vai fazendo a nossa vontade. Como uma criancinha quando vai para a praia. Ela entra com até as águas nos seus artelhos, no seu calcanhar e fica correndo ali, fica brincando. E muitas das vezes nós somos dessa forma. Nós fazemos aquilo que nos apraz, porque nós temos na nossa mente que o Senhor é aquele que faz tudo por nós. Mas fato é que nessa visão de Ezequiel ele fala, vai e anda mais 1000 côvados. E teve as águas no joelho, depois nos lombos, depois águas que não davam pé. Quantos se lembram dessa mensagem? E quando nós estamos nessa profundidade em Deus, nós já não fazemos mais a nossa vontade. A gente já não consegue mais correr como as criancinhas corriam lá no início, com as águas nos seus tornozelos. Porque já não se trata mais de fazer a minha e a sua vontade, mas se trata de fazer a vontade daquele que nos chamou. Como eu disse,
Para quê? Para fazer a sua boa, agradável e perfeita vontade. E você já parou para pensar nas suas orações? Mesmo que você não tenha iniciado hoje no Evangelho, mesmo que você, independente se você está há um mês, independente se você está há 10 anos, independente se você está há 20 anos como a mim, que aceitei a Cristo com 25 anos de idade. Eu estou caminhando com o Senhor, digamos assim, há 25 anos mais ou menos. Então, independente do estágio, do avanço que você está em Cristo Jesus, qual é o tipo de oração que você faz? Como você coloca diante do Senhor as questões que você necessita? Ou das coisas que você precisa? Qual é a oração, como eu disse para você, que você faz ao Senhor? É pedindo coisas? É pedindo por uma cura? É pedindo por um livramento? Ou você está barganhando com o Senhor? Se você me der, então eu faço isso aqui. Porque, irmãos, esse tipo de oração é como se fossem as criancinhas quando alguém te pedir algo para um pai e para a mãe. Ou então até mesmo o pai fala com o seu filho quando é pequeno: ó, se você fizer isso aqui, eu te dou isso aqui. Quantas vezes a gente não fez isso com o Gabriel? Mas, Gabriel, se você fizer aqui, eu te dou isso aqui. Vai, mãe, me dá isso aqui. Filho, tá bom, eu te dou, mas se você fizer isso aqui. Ou seja, é uma troca. E com Deus, muitas das vezes a gente vai ao Senhor dessa maneira. E a gente vai com esse intuito, com esse pensamento: Senhor, se o Senhor me der, aí eu faço. Se o Senhor fizer, aí eu faço. Por quê, irmãos? Porque a gente aprendeu muitas das vezes até desde criança, como eu falei. Porque inconscientemente os pais fazem isso com os filhos. Se você fizer algo, eu te dou algo. É uma meritocracia ou é uma barganha, digamos assim. Mas com Deus, irmãos, não é dessa forma. Com Deus não se trata de você barganhar com Ele. Porque, como diz a palavra, Ele é o nosso Pai. E o prazer de Deus, ou o prazer de um pai, é fazer a vontade do seu filho. Mas com o Senhor existe uma coisa que quando a gente vai amadurecendo em Cristo, não se trata mais de fazer a nossa vontade, mas é chegar e falar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Já não é mais: Senhor, faz isso para mim. Mas é o contrário. Aí quando você começa a amadurecer, você vai começar a falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera da minha vida? O que o Senhor quer que eu cumpra como um propósito aqui na face da terra? Porque a gente passa a entender algumas questões, que não se trata mais daquilo que eu quero, mas se trata daquilo que o Senhor tem para a minha vida, daquilo que o Senhor quer que eu faça, através, como eu disse, nada podeis fazer, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Você só vai dar frutos se você estiver ligado na videira. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu propósito na minha vida para que eu venha cumprir aqui na terra? Então, faça uma reflexão rápida agora, enquanto você está sentado. Em que se baseia as suas petições ou as suas orações? Os seus pedidos ou as suas vontades, as quais você tem colocado diante do Senhor? Elas são, como mencionadas anteriormente, são materiais, carnais, individualistas e egoístas? Ou todas elas estão convergindo a Cristo? Ou elas estão alinhadas para que haja um avanço ao corpo de Cristo? Ou seja, quando eu deixo de buscar a minha vontade, eu passo a fazer a vontade daquele que me chamou para quê? Para que os outros venham a crescer juntamente ao corpo de Cristo. Falo assim: qual é a tua vontade para que eu ajude o meu irmão a crescer? A amadurecer? Para que ele venha a avançar? Então, irmãos, se você conseguir responder a essas perguntas, o seu diagnóstico será preciso. O prumo vai denunciar se as suas orações estão alinhadas ou se elas estão convergindo a Cristo, ou se elas estão fora. E isso, irmãos, é algo superficial que eu estou falando, porque se trata das minhas e das suas orações diárias. Se trata das suas necessidades básicas, como a gente já leu num determinado tempo, onde fala assim: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. E aí, se a gente for ler o contexto, a gente vai saber que é pão e alimento e veste. É disso que está se tratando a oração. E o Senhor está falando: busca primeiro o reino de Deus. E aí essas outras coisas que você se preocupa, que é o seu alimento, a sua veste, eu vou te dar. Eu vou te conceder. E não se trata de barganha, irmãos. Porque quando a gente passa a entender que tudo provém dele, você não passa a buscar a ele porque você precisa de algo.
É muito pelo contrário. Você tem prazer em fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Ou que Ele te pediu para ser feito. Então, ao longo de toda a história da Bíblia, irmãos, nós vemos Deus buscando e encontrando homens que se alinham ao seu propósito, que estavam dispostos e disponíveis para esse fim. E nós não estamos aqui falando de homens perfeitos, que eram sem mancha, sem mácula, sem pecado. Porque na antiga aliança, Jesus não tinha sido crucificado ainda, para que houvesse homens santificados pelo seu sangue. Então, eram homens desprovidos do quê? Do Espírito Santo. Na antiga aliança não havia a habitação. O Espírito Santo não habitava nos homens. Como já foi falado aqui. O Espírito Santo ele vinha, se apoderava e depois ele ia embora. Hoje não, irmãos. Após a crucificação de Cristo, o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Amém. Nós somos a habitação do seu Espírito. Amém. Então, na nova aliança, no novo pacto, o sangue de Cristo nos santificou. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar e nos instruir no caminho que nós devemos andar. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra em Romanos 8. Ele intercede por mim e por você. Às vezes a gente não sabe como orar. E o Espírito Santo intercede por nós. Ele pega as nossas orações e leva para o Senhor falando, olha, eles pediram isso aqui, mas não escuta ele não, tá? Porque ele precisa disso aqui. Estou fazendo uma conjectura, tá, irmãos? Então, digamos que o Espírito Santo é dessa forma que ele age na minha e na sua vida. E apesar de termos a Cristo e o Espírito Santo, ainda assim Deus está procurando homens que estejam dispostos e disponíveis. Assim como Maria. Quantos conhecem a história de Maria? A virgem que falou, Senhor, ela tinha o quê? Acho que 15 para 16 anos. E o Espírito Santo chegou, um anjo chegou lá e falou, ó, você vai engravidar. Você vai dar à luz a um filho, uma criança. E aí Maria olhou assim e falou, opa, como é que é? Eu vou engravidar, mas eu sou virgem ainda, eu não conheço o homem. Não, o Espírito Santo vai te envolver e vai fazer com que você venha gerar uma criança. O que ela fez, irmãos? Ela falou, amém, eis-me aqui a tua serva, estou disponível e disposta. Não só disponível, mas disposta a fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Outra pessoa, Moisés, irmãos. Moisés também era um cara que ele teve um encontro numa sarça pegando fogo. Era uma sarça ardente. E através daquela sarça Deus falou com ele e chamou ele para cumprir um propósito. E a gente conhece essa história. Ele falou, poxa, mas eu não tenho como fazer isso aí que você está pedindo. Eu sou um cara que a gente vai estudar um pouco. Os teólogos dizem que Moisés ele era gago. E esse foi um empecilho, digamos assim, que ele falou assim, eu sou gago, não tem como estar fazendo isso aí. Mas aí o Senhor ele consegue convencê-lo, digamos assim, e ele fala, amém, eu estou disposto e eu estou disponível para cumprir esse teu chamado. E eu vou. Então, nós encontramos homens assim, desse naipe, irmãos, que estavam dispostos e disponíveis. E poderia citar vários outros, como Davi, que foi um homem que Deus procurava e foi achado na casa do seu pai Jessé. E aqui eu quero que você abra em Salmos 89, 20. Shihen Hachijukyu no Nijusetsu. Salmos 89, 20 vai dizer assim, ó. Achei a Davi meu servo, com o santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Agora abre em Atos 13, 22. Atos 13, 22 vai dizer assim, ó. Nós vemos que Deus achou em Davi alguém digno de ser ungido para grandes responsabilidades. Mas o que Deus viu em Davi? Deus não estava buscando apenas talentos ou habilidades. Ele estava procurando a natureza, uma identidade e um coração. Então, irmãos, os nossos talentos ou as nossas habilidades, elas não servem como referência de busca para o Senhor. Deus não busca na minha e na sua vida habilidade ou talento. Não é isso que Ele quer. Mateus 7, 22 vai dizer assim, é um texto que a gente conhece. Aquele que está acostumado a ir para os cultos, né? A gente ouve muito isso aqui. Mateus 7, 22 vai dizer assim, ó.
muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Algumas traduções vai dizer iniquidade. Sabe que nós vemos esse texto a grosso modo? Algumas pessoas podem até questionar: por que Deus os rejeita? Não sei se você já parou para pensar nisso que eles estavam fazendo. Eram servos do Senhor que estavam expulsando demônios e faziam sinais e milagres, prodígios. E aí Deus pega e fala para mim: olha, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você não acha que é um pouquinho pesado isso aqui para Deus falar para alguém que está fazendo a vontade do Senhor, está expulsando demônio e curando enfermos? Mas Deus, ele fala justamente isso. Por quê? Porque a minha habilidade e o meu dom não são balizador para que Deus nos aprove. Isso não justifica. Por quê? Porque além de você estar, mesmo que você tenha um dom e uma habilidade que foram dadas por Deus para curar, para expulsar demônios, Deus está falando assim: ó, você pratica iniquidade. Vocês praticam o mal. Então eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então pare para pensar. Eles eram homens de Deus, estavam cumprindo o chamado, expulsando e realizando vários milagres no meio do povo, e estavam disponíveis e dispostos. Porque eles foram. Eles estavam fazendo. Mas isso são apenas os dons e as habilidades que Deus nos deu e que realmente servem para esse propósito. Servem para o avanço do reino. Mas sabe o que não serve para o avanço do reino? Se você não tem uma natureza transformada. Se o seu coração não é transformado. Para Deus não serve. As suas habilidades e os seus dons não servem se o seu coração e a sua natureza não foram transformadas em Cristo. Dentre muitos outros versículos sobre o coração do homem, eu vou destacar alguns para vocês. Ezequiel 36, 26. Se vocês quiserem anotar para ler em casa, vai dizer assim, ó: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mateus 5:8 vai dizer assim, ó: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Não, só vai ver a Deus quem é puro de coração, quem tem um coração transformado de pedra para carne. Esses são os, digamos assim, os atributos que precisamos ter para que sejamos encontrados pelo Senhor. O Senhor, ele não está buscando na minha, na sua vida, dons e habilidades. Ele busca um coração transformado, um coração puro. Agora abre em Atos 13, 22, que é um outro texto que vai falar sobre Davi. E a partir daqui a gente vai entender algumas coisas. Atos 13, 22. E aqui acho que um pouquinho mais para frente vai entrar o salmo que o Felipe leu. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Em que Davi reuniu algumas coisas para que Deus olhasse para Davi e falasse: olha, eu escolhi a Davi como rei de Israel? Porque existia um rei naqueles dias, que era o rei Saul. Saul estava reinando sobre a face da terra e foi o próprio Senhor que levantou ele como rei. Mas fato é, irmãos, que Saul foi reprovado pelo Senhor. E o Senhor passou a buscar um outro homem para assumir o reinado de Israel, para assumir o trono depois que Saul saísse do reinado dele. Em Atos está falando justamente isso, que Deus achou em Davi o quê? 3 coisas que nós vamos ler a partir de agora. Primeiro, ele era filho.
Segundo, era homem. E terceiro, era segundo o coração de Deus. Então, se for para resumir, digamos assim, qual é a pessoa que Deus procura sobre a face da terra? É um homem que tem essas 3 características. A primeira delas é ser filho. A segunda é ser homem. E a terceira é segundo o coração de Deus. Achei a Davi, filho de Jessé. Ele tinha um pai. Homem conforme o meu coração. Ele era homem e era conforme o seu coração. Esse homem aqui, irmãos, não está falando do sexo, mas está falando de um homem, que a gente vai ler a partir de agora o que significa esse ser homem, amém? Então vamos começar. Deus procura quem? É filho. Achei a Davi, filho de Jessé. Antes de Davi ser guerreiro, rei ou poeta, porque Davi ele era um poeta, a maioria dos cânticos de Salmo foi Davi quem compôs. E ele era filho. No reino tudo começa o que, irmãos? Com identidade. O céu se move por filiação e não por performance, habilidade ou dons, como já foi mencionado. Jesus, antes de realizar milagres, ele ouviu o Pai falar assim, em Mateus 3,17. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então a primeira característica é nós sermos filhos. Filhos do Deus Altíssimo. Filhos de um Pai. Ou seja, aquele que cuida do nosso coração, aquele que baliza aquilo que nós estamos fazendo. A quem nós o quê? Reportamos o quê? Reportamos a nossa vida. Nós damos conta daquilo que nós fazemos para alguém. Esse não é um texto isolado, irmão, que fala sobre paternidade. É um dos tantos outros para nos apontarem como Deus governa o seu reino. Ou seja, a paternidade é o sistema de governo de Deus, através do quê? De pais e filhos. Um pai que envia seu filho para cumprir o seu propósito. Então, irmãos, a obediência ela nos protege, ela nos guarda. Por isso, o cuidado de um pai para com o filho preserva o seu futuro, alinhando o seu presente para avançar. E quando o presente do filho está estagnado, por causa de um passado, digamos assim, um pai ele restaura o passado, promovendo o quê? Cura, para que ele seja livre dos seus traumas. Então ele alinha o presente para que o seu futuro seja o quê? Seja guardado. Vocês entenderam isso aqui? Qual é a necessidade de nós termos um homem, a figura de um pai que cuida da nossa vida? Então esse era Davi, irmãos. Ele era filho de Jessé, um jovem que obedecia ao seu pai, pastoreando e cuidando o quê? Das ovelhas do pai. E isso aponta, irmãos, para Cristo, para a figura de Cristo, que é aquele que guarda, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que cuida das coisas do Pai. Então Jesus, ao ser perdido, vocês conhecem a história, né? Os pais foram para Jerusalém junto com Jesus, e eles voltam depois, e no meio do caminho eles falam, cadê Jesus? Não sei, ele não está lá na outra tribo, lá com os amigos? Não, vamos lá ver. Não acharam Jesus. Cadê Jesus? Eles voltaram para Jerusalém. E aí foram buscar Jesus lá. Jesus estava onde? No templo, fazendo o quê? Falando com algumas pessoas ali, na porta do templo. E aí os pais dele chegam para Jesus e falam, Jesus, onde você estava, cara? Você sumiu. Jesus fala assim, ué, por que vocês estão buscando? Vocês não sabem que eu devia estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Jesus tinha apenas 12 anos e ele já entendia que ele precisava cuidar das coisas do seu pai. Você sabe quem é em Deus? Vocês vivem como servo ou como filho? A parábola do filho pródigo, irmãos, ela nos mostra muito bem definido como aqueles irmãos viviam com o seu relacionamento com o seu pai. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? O filho que chega para o pai e fala, pai, me dá a minha herança, a parte que me cabe. Aí o pai olha para ele, tá bom filho, você quer a sua parte? Está aqui. Aí esse filho pega e sai, irmãos, e vai gastar o seu dinheiro. Só que ele tinha um outro filho, um outro irmão. E esse mais velho fica com o pai. E aí a história conta que esse filho gastou todo o dinheiro e ele estava a ponto de comer bolotas dos porcos. E ele lembrou, poxa, meu pai tem tanto empregado e eles passam bem, digamos assim. Eu vou voltar para lá, vou pedir perdão para ele e para que ele me coloque como um dos seus servos. Porque pelo menos fome eu não vou passar. E é isso que o filho faz. Ele volta lá e aí o pai o recebe de novo. Olha, esse meu filho estava morto, mas agora ele vive. E aí o pai, ele restaura a identidade do filho, traz ele como seu próprio filho de novo.
ele recebe aquele filho de braços abertos. E aí o filho mais velho fica com ciúmes. Aí tanto que chega para falar, o que está acontecendo aí? Está tendo festa aí? Ah, o seu pai está dando uma festa porque o seu irmão voltou. E aí o filho mais velho vai falar com o pai e fala, poxa pai, você está dando festa? Está matando cabrito, bode não, né? Está matando boi aí, fazendo churrasco aí, para um cara que pegou a sua herança e gastou com prostitutas. E aí o pai fala, filho, ele estava morto, ele estava perdido, ele foi achado e está vivo. Se você queria um cabrito, era só você pegar, porque tudo que é meu é seu. Então aquele filho mais velho, ele não tinha uma mentalidade, uma consciência de filho, ele achava que ele era servo. Pai, eu trabalho há tanto tempo com o senhor, e o senhor nunca me deu um cabrito, o senhor nunca fez um churrasco para mim. Pô, mas você é meu filho, você não precisava pedir, porque tudo que é meu é seu. Então, irmãos, nós temos que ter uma identidade de filhos, amém? Então nem todos que estão numa igreja são filhos, nem todos estão alinhados ao propósito, disponíveis e dispostos com uma natureza transformada. Então qual o tipo de pessoa que Deus procura? Deus procura quem é homem. E como eu disse, nós não estamos falando do sexo, nós estamos falando de homem, o ser humano, amém? Um homem segundo o meu coração. Isso fala do que, irmãos? De maturidade. Deus não levanta crianças espirituais para assumir grandes encargos. Ele forma homens e mulheres no espírito. Davi era um jovem de idade, mas um homem de responsabilidade, porque ele cuidava das coisas do seu pai. Ele tinha coragem e ao mesmo tempo obediência. Porque a história diz que ele tinha tanta coragem, irmãos, que ele matou um urso e um leão cuidando das ovelhas do seu pai. Ser homem aqui significa ter caráter formado, suportar pressão sem abandonar a fé, ter consistência espiritual. Paulo ele escreve assim, irmãos, em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, do que o apóstolo Paulo está falando? Acerca de um crescimento muito mais espiritual interno do que um crescimento exterior. Ele não está falando de um crescimento físico, mas ele está falando de um crescimento interno. Então nós podemos aplicar esse crescimento acerca da maturidade como indivíduo e também como maturidade de crescimento espiritual. Porque quando éramos crianças nós falávamos como tal, nos comportávamos como tal, mas ao crescer e se tornar homem, a gente deixou daquelas coisas de criança, de falar e se portar como uma criança. Então homens que cresceram no seu exterior, mas continuam como meninos e assim também nas questões espirituais. Tem pessoas que crescem só no tamanho, mas elas não crescem de uma forma de amadurecimento. Continuam crianças no corpo de homem. E assim também é nas questões espirituais. Tem pessoas que estão na igreja há mais de 10, 20, 30 anos e continuam, como diz o apóstolo Paulo, eu preciso voltar a dar leite para vocês. Eu queria dar carne, alimento sólido. Mas vocês não suportam isso, vocês não conseguem, porque vocês ainda são crianças espirituais. Então o nosso crescimento ele precisa ser interno e externo. Porque o externo ele é obrigatório, mas o interno não. Uma criança nasce, é obrigatória, é natural ela crescer. O que não é natural ela é amadurecer. Ela precisa decidir amadurecer. Lucas 2,52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Irmão, existe uma maneira de nós crescermos. Mas crescermos não só perante os homens, mas perante o Senhor. Sabedoria, estatura e graça. São esses 3 pontos que nós precisamos amadurecer e avançarmos. Sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar compare-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Provérbios 8:11. Tiago 1,15 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Ou seja, sabedoria, irmãos, é algo que só encontramos em Deus. E não em nossas experiências. As experiências são resultado das boas ou das nossas más escolhas. Mas a sabedoria não, ela provém de Deus.
1 Reis 3,9 diz assim, ó, portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Isso aqui é Salomão falando, irmão. Salomão, ele chega diante do Senhor e o Senhor ele fala assim, ó, Salomão, você é um cara que eu vou te conceder algo. Pode pedir para mim, que o que você pedir eu vou te dar. Você pode pedir o que você quiser. Aí Salomão vira para ele, Senhor, me dá sabedoria. Ele fala, olha, você podia ter me pedido ouro, você podia ter me pedido prata, você podia ter me pedido qualquer coisa, mas porque você me pediu sabedoria, então eu vou te firmar como o homem mais sábio desse mundo. E o Senhor concedeu a ele sabedoria extrema, irmãos. E ele, eu daria a você o que pediu, daria a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Salomão é um cara que foi sábio. E aí junta com aquilo que eu falei que o Filipe falou de Salmos, né? 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Essa inteligência ela pode ser colocada como sabedoria, irmãos. Senhor, me dá sabedoria para entender os teus mandamentos. Então, se você não tem sabedoria para algumas coisas, peça ao Senhor que Ele te dá. Livremente, irmãos. Porque a sabedoria mora em Deus e Ele é a própria sabedoria. Amém? Segundo aspecto, estatura, irmãos. Estatura fala acerca do crescimento interno. E esse crescimento é o amadurecimento em Cristo. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este versículo ele fala sobre o crescimento espiritual. A meta é alcançar o quê? A medida da estatura de Cristo. Ou seja, uma maturidade completa. Mateus 6,27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Essa estatura, irmãos, se dá quando somos e estamos ligados ao corpo de Cristo. É através dessa comunhão que nós vamos crescendo em estatura. Não é através do seu conhecimento bíblico, teórico ou qualquer outra coisa que seja. Não é através de acúmulo de informação, irmão. É você e eu estarmos ligados ao corpo de Cristo. Isso faz com que nós cresçamos em estatura. Perante Deus e perante os homens. Terceiro ponto, a graça, irmãos. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2,8. 2 Coríntios 12 vai dizer assim, irmãos, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Efésios 4,7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Irmãos, é muito versículo que para poder estar lendo eu vou pular alguns aqui, tá? Então, sabe o que todos esses versículos dizem sobre a graça? Que Jesus, ele é a própria graça dada por Deus para mim e para você. Amém. Por isso que nós vamos crescendo de graça sobre graça, quando nós nos tornamos o corpo de Cristo e a igreja do Senhor. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos uns dos outros. Quando eu honro aquilo que cada um de vocês porta, a graça, a medida que Deus impartiu sobre a vida de vocês, ela sobrevém sobre a minha vida e eu amadureço em Cristo. A estatura de Cristo vai sendo formada cada vez mais na minha vida. E assim também é na vida de vocês. Crescer em sabedoria, estatura e graça, irmãos, não é através de mérito próprio. É por meio de Deus. São atributos que Ele nos concede. E dom de Deus, e não pela força do meu ou do seu braço, nem através do seu conhecimento. Para quê, irmãos? Para que eu e você não se glorie. A estatura, a graça e a sabedoria são atributos do Senhor. É Ele quem nos concede. É através do corpo de Cristo que nós vamos crescendo em sabedoria, graça e estatura. Por quê, irmãos? Porque se eu crescesse em sabedoria, em estatura e graça,
nos meus conhecimentos aí adquiridos ao longo da vida ou através de estudos, eu poderia me gloriar. Cara, eu sou tão sábio porque, olha, eu já passei por cada coisa. Olha, eu tenho graça porque eu estudei. Não, eu amadureci, tenho a estatura de Cristo porque, olha, você não sabe quantos dias eu jejuei e fui no monte. É justamente para isso, para que eu e você não sejamos, não nos glorie naquilo que nós nos tornamos, amém? Então, irmãos, qual é a pessoa que Deus procura? Quem é segundo o seu coração? Que fará toda a minha vontade. Mas Davi errou, como todos nós erramos, irmãos. Davi ele cometeu vários erros ao longo do seu reinado. Ele é aquele que pegou a esposa do seu soldado. Mandou matar o cara para poder ficar com a mulher dele. E tantas outras coisas que ele fez de errado. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E não foi ele que falou, não. O Senhor falou, ele é um homem segundo o meu coração. Mas ele tinha o que, irmãos? Davi ele tinha um coração quebrantado, ser sensível e rendido. O que Deus mais valoriza é alguém alinhado com a sua vontade, irmãos. E não através do seu dom ou da sua habilidade. Jesus orou, não faça a minha vontade, mas a tua. O contexto da passagem vocês conhecem, né? Jesus estava a ponto de ser crucificado, orando no Getsemane. E Jesus já sabia o que ele ia ter que passar. Mas ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que eu vou ter que ir para a cruz, eu vou sofrer, eu vou apanhar, eu vou ser crucificado. Mas seja feita a tua vontade sobre a minha. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Então, esses 3 requisitos, filho, homem e segundo o seu coração, são na verdade características da natureza de Cristo, do Filho de Deus. Então Cristo ele é o quê? Ele é o Filho amado, ele é o homem perfeito, o que viveu totalmente segundo o coração do Pai. E agora, irmãos, ele vive em mim e em você, para que possamos andar nessa mesma natureza. Amém?